Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Gabriel e nesse vídeo eu tô aqui para te ensinar como resolver equações. Bora lá? Para começar, pessoal, o que são equações? Equações são aquelas sentenças matemáticas onde tem uma mistura de letras e números e uma igualdade, querendo que você descubra o valor dela. Por exemplo, se a gente escreve 2x mais 6 é igual a 14, isso daqui é uma equação, porque você tem letras, você tem números e você tem uma igualdade. E é possível utilizar algumas técnicas para descobrir qual é o valor que representa aqui essa letra x. Eu vou mostrar essas técnicas para vocês agora. Para conseguir entender como se resolvem equações, nós vamos seguir 3 níveis, um depois do outro. O nível 1 é representado pelas equações onde você tem a letra x mais algum valor, por exemplo 5, e isso é resultado de 9. Existem duas maneiras de você executar esse cálculo. Você pode pensar, x é um número. Qual é o número que, quando somado com 5, resulta em 9? Talvez, em situações simples como essas, você consiga descobrir a resposta apenas pensando em qual seria o número que se encaixaria aqui e que faria a minha equação dar certo. Caso contrário, o segundo método é você executando a operação inversa dos números que estão próximos do x. O que eu quero dizer com isso? Próximo do x, eu tenho o número 5. Para eu descobrir qual é o valor do x, eu preciso deixar ele isolado no canto esquerdo e a resposta precisa aparecer no canto direito. Então eu preciso me livrar, eu preciso tirar o número 5 daqui. Para me livrar deste número 5, o que eu tenho que fazer é subtrair 5. Ou seja, se o 5 está somando o x, para que eu me livre dele, eu devo subtrair, sempre fazendo a operação contrária dele. Então, se eu tenho x mais 5, basta que eu diminua, faça menos 5. Mas se eu tirar 5 deste lado, para que a igualdade continue a mesma, nós sempre devemos repetir a mesma operação no outro lado. Ou seja, se eu tirei 5 do lado esquerdo, eu também tenho que tirar 5 do lado direito. Sempre que eu fizer a mesma operação nos dois lados da igualdade, tanto na esquerda quanto na direita, eu garanto que a minha igualdade vai continuar a mesma. Então, se eu tenho aqui 5 menos 5, estes dois números vão se cancelar. 5 menos 5 dá 0. Ou seja, do lado esquerdo vai sobrar apenas o x igual 9 menos 5 dá 4. Muito bem. Então, x é igual a 4. Para saber se você está certo, é só pegar esse valor que você descobriu e colocar ele de volta no lugar do x. Então, vamos supor aqui em cima que o x for 4. Então, fica 4 mais 5 igual a 9. Já que a sentença ficou verdadeira, trocando o x pelo número 4, então eu sei que eu acertei essa pergunta. Essa mesma estratégia vai ser usada quando você tiver a sua letra, como y, por exemplo, menos algum valor. Vamos supor y menos 4 igual a 10. Você pode pensar nisso de dois jeitos. Você pode pensar, y é uma letra que está representando um número. Qual é o número que, quando eu subtraio 4, resulta em 10? Talvez você consiga descobrir de cabeça, mas caso contrário, a técnica é a mesma que a gente acabou de utilizar. Se eu tenho y menos 4, o que eu vou fazer é somar 4 do lado esquerdo para cancelar este 4 negativo aqui. E se eu fiz isso do lado esquerdo, lembre-se, nós devemos sempre repetir a mesma coisa do lado direito. Então, eu vou somar 4 do lado direito também. Menos 4 mais 4 se anulam, vai restar apenas y igual 10 mais 4, 14. E nós podemos conferir se acertamos do mesmo jeito que fizemos anterior. Se a minha conclusão é de que o y resulta em 14, então se eu colocar aqui na primeira sentença
no lugar da letra y o número 14, isso deve ser verdade. Se eu trocar o y por 14, aqui em cima fica 14 menos 4 igual a 10. Isso é verdade. 14 menos 4 realmente é igual a 10. Ou seja, a nossa resposta y igual a 14 é verdadeira. Vamos agora para o nível 2. No nível 2, vão aparecer continhas de multiplicação junto da sua letra. Por exemplo, 3 vezes o x é igual a 12. Então, se o x representa um número que eu não conheço ainda, você pode pensar, qual é o número que multiplicado por 3 resulta em 12? Ou você pode fazer a mesma técnica que a gente fez antes. Lembre-se que a gente sempre, para eliminar um número, nós realizamos a operação inversa dele. Quando estava somando, a gente subtraiu. Quando estava subtraindo, a gente somou. E agora que está multiplicando, o contrário é dividir. Então eu vou dividir o lado esquerdo por 3, para eliminar esse 3 que está multiplicando. E tudo que eu faço de um lado, eu tenho que repetir do outro para manter a igualdade. Então, 3 dividido por 3 vai restar apenas o x, porque 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x é o próprio x. 12 dividido por 3, 4. Posso testar a minha resposta. Vamos supor que o x aqui em cima fosse 4. 3 vezes 4 resulta em 12. É verdade. Agora que eu conferi que eu estou certo, eu sei que x realmente é igual a 4. E isso vale para qualquer letra e qualquer valor. Se tiver escrito assim, 5y igual a 150, por exemplo, sempre que eu tenho uma letra e um número juntinhos, um do lado do outro, sem nenhum símbolo entre eles, suponha que há uma multiplicação aqui. Normalmente, a gente não escreve o pontinho da multiplicação quando eu tenho uma letra e um número. A gente deixa desse jeito mesmo. Mas lembre-se que isso é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, para eliminar esse 5, eu devo fazer o inverso, que é dividir por 5 de ambos os lados. 5 divide por 5 cancela, resta apenas y igual 150 dividido por 5, que dá 30. Muito bem. Então, podemos conferir também, se eu colocar no lugar do y aqui em cima 30, fica 5 vezes y, no caso 5 vezes 30, igual a 150. Como isso é verdade, eu sei que eu acertei mais essa. Vamos para o terceiro e último nível. Quando você conseguir fazer esse nível, você com certeza sabe resolver equações. No nível 3, não tem nada diferente daquilo que você já viu até agora. Quer ver? O nível 3 são aquelas equações onde aparecem duas continhas para fazer. Por exemplo, 2x mais 6 igual a 14. Lembra que eu passei essa lá no começo desse nosso vídeo? Agora a gente consegue fazer, porque aqui eu tenho uma multiplicação com o x e depois uma soma. Então, não existe nenhuma operação aqui que a gente não tenha visto como a gente resolve. Basta você lembrar de qual ordem a gente aprendeu para resolver essas contas. Vamos começar, óbvio, com o nível 1, que é a primeira coisa que a gente aprendeu. A primeira coisa que a gente aprendeu foi tirar essa soma aqui. Então, eu vou tirar 6 dos dois lados, assim como a gente aprendeu no nível 1. Vai restar 2x, porque 6 menos 6 se anula, igual a 14 menos 6 dá 8. Muito bem. E agora, vamos fazer o nível 2, que é retirar essa multiplicação, dividindo por 2 nos dois lados. Eu vou ficar então que x é igual a 8 dividido por 2, 4. Muito bem. Você também pode testar no nível 3 se a sua resposta está certa. É só pegar o valor final e jogar de volta aqui. Vamos supor que o x seja 4, então fica 2 vezes 4, 8, mais 6 é igual a 14. É verdade. Como a gente conseguiu achar um valor verdadeiro mais uma vez, acertamos essa equação de terceiro e último nível que a gente vai ver na aula de hoje. Isso daqui funciona para qualquer equação que apareçam duas continhas para você fazer. Sempre resolva primeiro o nível 1 e depois o nível 2. Para a gente finalizar, vou colocar uma última equação de nível 3
para resolver junto com vocês. Então vamos supor que eu tenha 3y menos 8 é igual a... Vamos resolver então primeiro o nível 1, que é retirar a soma ou subtração. No caso, vou somar 8 dos dois lados. Este anula este, vai ficar 3y é igual a 22 mais 8, 30. Agora vamos fazer o nível 2, que é tirar a multiplicação. Vou dividir por 3 dos dois lados. E eu vou ter que o meu y é 30 dividido por 3, que dá 10. Muito bem. Conferindo a resposta, se eu trocar o y aqui na frente por 10, fica 3 vezes 10, 30, menos 8, 30 menos 8 dá 22. É verdade. Acertamos mais uma continha, pessoal. Com isso, com certeza você vai conseguir resolver todas as equações do assunto de hoje. Espero que você tenha conseguido entender os passos para você resolver equações. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um forte abraço e eu fui!